O Natal de paz. Nós nos reunimos nessa noite para celebrarmos o nascimento do único que pode nos conceder a verdadeira paz. É o único. E o profeta, que é o mais messiânico de todos, porque mais falou sobre o Messias no Antigo Testamento, ele 600 anos, ele foi contemporâneo de Miqueias, né? Ou Miqueias foi contemporâneo dele. Ele já havia falado sobre o Messias. E ele vai dar alguns nomes para esse Messias. A Thalita até leu esse texto que foi projetado aqui. Mas eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, porque eu quero pegar o último nome que é dado aí ao Messias e fazer uma breve reflexão. Realmente será uma breve, porque o culto todo eu já tenho desenvolvido uma mensagem, os irmãos muito bem perceberam isso. Isaías capítulo 9, verso 6. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, algumas versões está Deus Poderoso, né? O El-Quibor, Pai da Eternidade e o Príncipe da Paz. Natal é tempo de paz, porque celebramos o nascimento do Príncipe da Paz. Somente o Príncipe da Paz tem condições de nos dar uma paz completa, ou uma paz no seu sentido mais amplo, mais completo, que é o Shalom. Porque o ser humano, quando ele não tem, ou até o momento dele ter uma experiência com o Príncipe da Paz, ele está em guerra. Ele está em conflito. Porque somente o Príncipe da Paz para trazer paz do homem para com Deus. Por causa do pecado, então o homem se distanciou de Deus e automaticamente entrou em rebelião com Deus. E aí o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o caminho para que o caminho para que o ser humano venha ter paz com Deus, se dá por Jesus. Se dá pelo Príncipe da Paz. Só um caminho. E Jesus, ele fez questão de enfatizar isso. Quando ele vai dizer lá no Evangelho de João, capítulo 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ou ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, só é possível sermos justificados. E essa palavra para nós ela é muito cara, muito preciosa. Porque o que significa ser justificado? Significa o direito de nos apresentarmos diante de Deus justos, mas não pelos nossos méritos, mas não pelos nossos próprios esforços, mas temos o direito de nos apresentarmos justos, temos o direito de nos apresentarmos diante de Deus justificados através de Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele, sendo justo, morreu por nós, se sacrificou por nós, e nós, que outrora éramos injustos,
passamos a ser justos, ou passamos a ser agora justificados por meio dele, através dele. Paulo também vai falar isso em Efésios. Efésios 2, verso 13 e 14. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximado pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então, havia uma parede, havia algo que impedia que o homem se aproximasse de Deus. E em Cristo, essa parede é derrubada. Em Cristo, essa barreira cai. Então, somente o príncipe da paz, para fazer com que eu e você venhamos a novamente desfrutar da paz com Deus, ou venhamos a ter paz com Deus. Mas também, somente o príncipe da paz, para trazer a paz interior. O ser humano está em conflito, está em guerra. Está em guerra não apenas com Deus, está em guerra consigo. E por estar em guerra consigo, isso reflete no outro. Eu tendo a entender e acreditar que tanta violência, tanta maldade, tanta crueldade é reflexo daquilo que está no coração do ser humano, daquilo que está no coração de uma pessoa. Porque se uma pessoa não está bem consigo mesmo, isso tende a refletir nas suas relações. E aí, o apóstolo Paulo vai dizer algo interessante. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, queridos, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Somente Jesus para trazer essa paz interior. Essa paz que independe das circunstâncias. E essa ideia de guardar aqui, Luiz Felipe, você como um bom sentinela quando está de serviço, que tem que estar atento a tudo e a todos quando está lá no seu posto, essa é a ideia, que a ideia de guardar é a ideia de uma sentinela, que está a guardar o coração, que está a guardar os pensamentos. E somente Cristo tem condições de fazer isto. Somente o príncipe da paz pode trazer paz a um coração atribulado. Somente o príncipe da paz pode trazer paz a um coração inquieto. Somente o príncipe da paz pode trazer paz a um coração ansioso. Está ansioso, está inquieto, inquieta, está atribulado, atribulada. Busque o príncipe da paz. Jesus, antes de partir, antes de ser preso, crucificado, ele vai dizer algo aos seus discípulos que eles deveriam levar em conta. Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Quero dizer para você nessa noite, que a paz
do Príncipe da Paz está disponível para você e para mim nessa noite. Busque a paz que somente o Príncipe da Paz pode lhe dar. Talvez essa paz com Deus. Talvez essa paz consigo mesmo. Mas não deixe para amanhã a decisão de receber em seu coração o Príncipe da Paz. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar? Pai, graças te damos por tudo o que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite. Muito obrigado por cada vida que o Senhor usou para transmitir a tua mensagem. Essa mensagem que é viva e eficaz. E que nessa noite possa ser uma noite de decisão, de pessoas recebendo em seus corações o Príncipe da Paz. Se porventura há pessoas ansiosas, inquietas, atribuladas, que elas possam descansar em Ti, que elas possam sair daqui com seu coração aquietado, tendo a certeza que o Senhor está agindo e intervindo. Se há pessoas que estão em conflito contigo, que nessa noite elas possam sair daqui justificadas por meio de Cristo Jesus. É o que eu lhe peço, Pai. E já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja com cada cristão espalhado por esse mundo. E os cristãos que aqui estão dizem amém e amém.